A figura de Maria Madalena ou Maria de Magdala nos é apresentada como um dos temas mais fascinantes e controversos dentro do universo da tradição cristã. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles que não são considerados como divinamente inspirados pela Igreja, oferecem visões notadamente diferentes dessa enigmática personagem. Ela foi, ou ainda é considerada na visão de muitos, como uma mulher de vida fácil, que segundo os relatos bíblicos foi perdoada por Jesus em uma determinada passagem. Santa, esposa de Jesus, apóstola e uma feminista. Muitos são os rótulos usados para defini-la. Pois bem, meus amigos, no conteúdo de hoje buscaremos lançar luz sobre essa questão e ao final chegarmos a uma conclusão definitiva sobre quem realmente foi a Maria Madalena que viveu na época de Jesus. Essa figura histórica, mesmo após decorridos 2 milênios, ainda causa discórdia em almoços de domingo e em debates acadêmicos. Se você acha que conhece a história dela só porque assistiu a alguns filmes de Hollywood ou leu os evangelhos canônicos, prepare-se para uma grande surpresa. Há muito mais nessa história do que nos ensinaram na evangelização básica. Nos evangelhos canônicos, os 4 que passaram no crivo da igreja, Maria Madalena é retratada como uma fiel seguidora de Jesus. Ela residia na região de Magdala, ou seja, uma vila pobre e pequena de pescadores, próxima ao mar da Galileia, localizada mais ou menos a 10 quilômetros de Cafarnaum. As Escrituras Sagradas nos revelam, mais precisamente no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, as circunstâncias pelas quais ela passa a ser uma discípula de Cristo. Segundo essa fonte, Jesus a liberta da opressão de 7 demônios. Cabe ressalvar que o número 7 é um número simbólico e na Bíblia significa a totalidade. Então podemos subentender que seja lá qual for o tipo de possessão, se do corpo ou do espírito, ela era algo com abrangência generalizada. Ela é encontrada ou está presente nos momentos cruciais, na crucificação, no túmulo vazio, e para coroar sua importância, é a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. Feito essa breve introdução, vamos mergulhar nos evangelhos apócrifos, os rebeldes, os excluídos do clube canônico. Aqui a história é muito mais intimista e até de certo ponto mais romântica. No Evangelho de Maria, Maria Madalena não é apenas uma discípula qualquer. Ela é a favorita de Jesus, a quem ele revela os segredos cósmicos do mundo. É quase como se os outros discípulos estivessem na sala de aula enquanto Maria tinha aulas particulares com o professor. Isso, claro, causou um pouco de ressentimento. Imagine Pedro, o suposto líder dos apóstolos, tendo que lidar com a ideia de que Maria talvez soubesse mais que ele. O Evangelho de Filipe vai ainda mais longe, sugerindo que Maria Madalena era a companheira de Jesus. Não estamos falando de uma relação platônica. O texto é ambíguo o suficiente para que os estudiosos se rasguem em debates, mas muitos acreditam que havia uma intimidade ali. E não podemos esquecer do Pistis Sophia, onde Maria Madalena é praticamente uma guia espiritual. Ela faz perguntas inteligentes, entende as respostas complexas de Jesus e, basicamente, humilha todos os outros discípulos com sua sabedoria acima da média. Cabe ressalvar que essas divergências entre os textos canônicos e apócrifos não são apenas curiosidades da história dos personagens bíblicos. Na realidade, elas refletem as batalhas teológicas e políticas das primeiras comunidades cristãs. De um lado, os textos que conseguiram oficialização pela Igreja, enfatizando uma estrutura mais patriarcal e ortodoxa. Do outro, os apócrifos, preservando visões mais diversificadas e, ouso dizer, mais igualitárias sobre espiritualidade e autoridade. A figura de Maria Madalena, portanto, é muito mais do que uma simples seguidora fiel de Jesus. Ela é um símbolo de como a história pode ser moldada ou torcida por aqueles que têm o poder de contar e editar os relatos. E, de certo modo, ela nos lembra que, mesmo na antiguidade, as mulheres podiam ser líderes espirituais, pensadoras profundas e, sem dúvida, agentes de mudança. Em relação à sua veneração pelo mundo, consta que na tradição da Igreja Católica, Maria Madalena é exaltada como santa, com sua festa litúrgica sendo celebrada em 22 de julho. Ela é considerada padroeira dos verdadeiramente arrependidos e dos convertidos, simbolizando a transformação e o perdão divino.
Essa adoração é resultado da identificação de Maria Madalena com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas capítulo 7, versículos 37 ao 50, consolidando sua imagem como um ícone de arrependimento e redenção. Após ter presenciado a morte e ressurreição de Cristo, diversas narrativas dentro da tradição cristã divergem sobre os diversos destinos que Maria Madalena poderia ter seguido. Entre os católicos, fala-se muito sobre a possibilidade de ela ter ido para a Provença, uma região no sul da França, onde se dedicou fervorosamente à pregação do Evangelho de Cristo. De acordo com essa tradição, disse que ela desembarcou em Marselha num barco sem leme, juntamente com outros santos como Lázaro e Marta. Em seguida, após uma exitosa pregação do Evangelho, ela decidiu viver isolada em uma caverna na montanha de Saint-Baume até o fim de sua vida. Quando a devoção a Maria Madalena na França é algo que realmente impressiona. Imagine só os fiéis fervorosos lotando os locais de peregrinação, especialmente a grandiosa Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, que alega oficialmente abrigar suas relíquias sagradas. Esse lugar se tornou um verdadeiro ponto de encontro para devotos do mundo todo, todos em busca daquela ajuda espiritual e de uma conexão mais íntima com Deus. Além da França, ela é venerada em diversos outros países. Mas não pense que só os franceses têm essa devoção toda. Na Itália, por exemplo, Maria Madalena também é uma verdadeira celebridade. Existem várias lojas dedicadas a ela, cada uma com sua própria história e um toque especial de devoção. E se a gente der uma olhada para o lado oriental, em países como Grécia e Rússia, mesmo com algumas diferenças nas tradições, ela é igualmente respeitada e celebrada como uma grande santa. Então, seja caminhando pelas charmosas colinas francesas até uma basílica, entrando em uma igreja italiana antiga, ou participando de uma cerimônia na Grécia ou na Rússia, o nome de Maria Madalena sempre brilha. Ela continua sendo uma fonte de inspiração e devoção, lembrando a todos nós do poder da fé e da transformação espiritual. Bem, meus amigos, chegamos ao fim da história. Caso tenham gostado, não se esqueçam de deixar um like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Obrigado por assistir e até a próxima.